Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: ser humilde é o que te faz grande. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pelas vestes. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que é humildade? Humildade é eu não ter a necessidade de me achar melhor que ninguém. Eu não sei se você já experimentou essa sensação, mas eu acredito que ela é comum. Quando nós temos algo de valor, de marca, algo que é caro, e nós queremos mostrar para outras pessoas que nós temos aquilo. Como se de alguma forma alguém vê algo que teoricamente seria um objeto de desejo, mostrasse que eu sou um sucesso, que eu sou melhor que alguém ou que eu sou alguma coisa. É como se eu quisesse chamar a atenção para algo. Nem sei se aquilo está pago, nem sei se é seu, nem sei se é original, mas eu quero chamar a atenção. Hoje nós vivemos uma cultura da ostentação, onde eu quero mostrar que as coisas desse mundo é o que tem valor, não aquilo que tem dentro do coração. Enquanto Deus ele julga pelo coração, nós achamos que o bom é julgar pela aparência. Eu não sei em qual mundo que nós vivemos, porém eu sei que esse mundo ele já está no maligno. E eu tenho que me capacitar através da palavra de Deus para que eu tenha o comportamento certo mediante as coisas certas. O problema não é eu ter algo de marca. O problema é eu querer ser melhor que o outro. Você pode gostar das coisas boas, não tem problema nenhum. Humildade não é você ter tudo ruim. Humildade não é a casa que você mora. Humildade não é ter algo simples. Longe disso. Humildade é você se permitir ser pequeno para que Deus te torne grande. Humildade é você saber obedecer as coisas que Deus diz, para que você possa deixar e dar espaço para que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida. Então humildade não tem a ver com dinheiro, porque eu posso ser pobre e posso ser arrogante, posso ser pobre e posso ser orgulhoso, assim como posso ser rico e ser humilde. Não existe um critério que se baseia nas coisas desse mundo, porque é algo de comportamento, não algo de pertencer ou de posse. Se a gente vai lá em João 3, versículo 30, 33 e 34, a palavra do Senhor ela diz assim: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. Eu gosto dessa palavra, primeiro, porque quantas vezes nós já não falamos sobre o eu ser diabólico, eu quero. Enquanto Jesus ele ensinou nós orar o Pai Nosso, uma oração plural, nós fazemos aquela oração diabólica do eu quero, eu posso, eu sou, eu isso. Deus não. Enquanto nós fazemos graças a Deus, eu não, é Ele, né? E aqui Deus ele deixa muito bem claro. É necessário que Ele cresça. Quem cresça? Que Deus cresça, que eu dou espaço para Deus e que eu diminua. O eu tem que sair da sua vida para que Deus possa crescer. E aqui tem um ponto. Aquele que aceita. Ontem nós falamos muito sobre a aceitação, sobre aceitar as coisas que passaram, sobre aceitar a vontade de Deus, sobre aceitar o tempo de Deus, sobre aceitar o seu chamado e o seu propósito, sobre aceitar o seu passado, sobre aceitar e começar a viver a partir de hoje, do jeito que as coisas estão. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Então, se eu aceito que Deus é a verdade, certamente que eu estou renunciando o pai da mentira. E nós sabemos quem é o pai da mentira. É aquele que produz esperança, porém aquelas coisas elas nunca vão acontecer. O mentiroso ele só se preocupa com os seus próprios interesses. Se preocupa em parecer alguém melhor, em parecer alguém interessante, mas na prática nada daquilo é verdade. Tudo aquilo é mentira.
E olha que interessante, quando nós falamos sobre falar sobre a palavra de Deus. E como eu posso falar da palavra de Deus se eu não leio a palavra de Deus? Então, para que eu possa falar as palavras de Deus, eu preciso ler o quê? A Bíblia. Mais um dia nós incentivando a leitura da palavra de Deus. E Deus fala, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Então todo aquele que fala de Deus, que fala da palavra de Deus, que busca a presença de Deus, Deus dá um Espírito que ele não tem limitações. Por isso que Deus diz, já não sou mais escravo do pecado, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. As palavras todas elas estão interconectadas. E cada hora que a gente começa a ler, a gente começa a entender um pouco mais. A Bíblia ela nunca está falando do que ela está falando. Ela usa situações para comparar aquilo que Jesus queria dizer. Então uma pessoa que não entende isso, talvez leia a Bíblia e fica ali. Quando Jesus disse, olha, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para esse monte, saia daqui e vá para lá. Ah, mas então eu vou ter fé para falar para o monte, eu vou lá conversar com a montanha. Não, isso está dizendo sobre o poder de Deus, sobre as coisas que Deus pode fazer. E às vezes a gente fica se atendo nas coisas. Muitas coisas parecem absurdas e são verdades. Por exemplo, quando o mar se abriu, não é uma metáfora, é um fato. Então nós temos que entender bem, e quem dá esse entendimento é o Espírito Santo. Talvez na primeira vez que eu li a Bíblia, tem muita coisa que eu não entendi, mas nem por isso eu deixei de ler. Na segunda vez que eu li, eu já comecei a entender coisas. Na terceira, eu percebi que às vezes as coisas que eu lia não era exatamente aquilo. Na quarta, na quinta, e hoje eu tô na sexta vez. Sexta vez, e eu não vou parar. Não faço ideia até quando o Senhor vai permitir que eu viva. Mas enquanto eu viver, eu quero estar na presença de Deus, eu quero buscar a palavra de Deus, eu quero me capacitar, eu quero viver esse espírito livre, eu quero que Jesus cresça em mim, porque eu poderia sim estar gastando tempo, sei lá, de repente estudando, me capacitando a alguma coisa para que eu possa me gabar, olha, eu sou doutor, olha como eu sou letrado, olha, eu sou PhD, eu sou isso, eu não sou nada, nem faculdade eu tenho, eu não sou nada e eu não sou ninguém. E para mim isso não faz diferença nenhuma. Se eu tivesse que mandar um currículo para alguém, seria um currículo vergonhoso, porque eu não tenho nenhuma instituição para falar o que eu sei. Mas se você colocar eu para fazer qualquer trabalho, eu garanto uma coisa, não querendo ser arrogante, mas a sabedoria que o Senhor me deu, eu consigo fazer com excelência. Todos os dias nós temos pregado, e não porque nós fomos estudados ou letrados, não porque nós fizemos algum curso de teologia, alguma coisa, mas por amor ao Senhor e por amor àqueles que não têm muitas vezes a oportunidade de se salvar, a oportunidade de enfrentar muitas vezes um vício que essa pessoa tem e que ninguém mais sabe, que ele tenta dia após dia relutar contra isso. Infelizmente, quando nós entramos em um buraco, a gente olha do lado e tem um monte de amigos junto que cometem os mesmos erros. Na verdade, no começo a gente escolhe os amigos porque eles gostam das mesmas coisas que nós. E dificilmente um facho de luz chega naquele lugar. Mas o Senhor, Ele não esquece de nenhum. O Senhor, Ele vai ao encontro e ao resgate, e Ele vai levantar aqueles que têm a linguagem para que possa auxiliar essas pessoas a sair desse vício, a sair desse mundo, a sair dessa criminalidade, a sair de tudo isso que te domina e que te escraviza. E antes aquele que não fazia nada de bom com a vida, hoje faz algo que é útil ao Senhor e que ajuda outras pessoas a encontrar o caminho. E a vida é justamente isso. Nós devemos ajudar uns aos outros usando a palavra de Deus para que todos possam se salvar graças a quem? A Jesus Cristo. Então é necessário que Deus cresça e que nós podemos diminuir. E o que é diminuir o eu? É diminuir o meu interesse, o meu primeiro lugar, o eu, esse tipo de coisa que só ocupa espaço. Todos os fracassos dos seus sonhos é o seu eu. Tudo aquilo que você se arrepende é o seu eu. O que nós fazemos por nós,
o que nós fazemos por Deus, o que nós amamos ao próximo, aquilo que nós fazemos sobre a presença do Espírito Santo, não causa arrependimento. Muito pelo contrário, causa orgulho. Se a gente continua lendo a palavra de Deus, lá em Filipenses 2, versículos 5 e 8, a palavra do Senhor diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu não sei se você às vezes consegue entender o peso dessas palavras. Eu não sei se você consegue entender a dimensão disso que está escrito. Deus enviou o seu Filho, que tinha toda a glória, toda a honra e todo o poder, para ir contra qualquer pessoa. Qualquer um que olhasse torto para ele, ele poderia sim fazer o que ele quisesse. Poderia, ele tinha poder para fazer todas essas coisas. E às vezes nós temos o poder, como Jesus tem. Quando nós temos a razão do nosso lado, quando nós somos injustiçados, nós temos o poder. E o que nós fazemos muitas vezes com esse poder? Quando nada nos falta, é fácil achar que não tem valor. E Jesus, mesmo tendo esse poder, ele, embora sendo Deus, não se considerou igual a Deus. Então ele já veio para cá, ele não veio com a mentalidade de ser igual a Deus. Ele veio com a mentalidade de ser igual a nós, nas mesmas limitações, nas mesmas fraquezas, nas mesmas dificuldades. E quando a gente fala em ser humilde, é justamente isso. É eu não usar o poder ou a autoridade que eu tenho, mas deixar que a autoridade de Cristo seja a minha. Uma autoridade que ela não está ligada a esse mundo. E aqui vem a inversão. Enquanto Cristo veio à Terra para se fazer humano, nós estamos na Terra para nos fazer divinos. E essa é a inversão. E assim um vai capacitando o outro. Seja a atitude de vocês a mesma. Deus ele deixou uma instrução. Seja a atitude de vocês a mesma. Não importa quem você seja. Se faça como Cristo. Não use da autoridade, não use do cargo, não use da casa, não use da razão, não use de nada, de nada. Deixa Deus ser a sua razão, deixa Deus ser o seu juiz. E olha que interessante, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia se apegar. Jesus ele devia estar apegado a isso. Poxa, cuspiram no rosto dele. Você imagina alguém cuspindo no seu rosto sem você ter feito nada? Bateram nele, chicotearam ele, humilharam ele. Quantas vezes ele não teve que fugir? E ele tinha todo o poder para sair de qualquer situação, para destruir tudo. Olha o que foi feito com Sodoma e Gomorra. Olha quantas batalhas o Senhor mandou fogo e mandou coisa, e ele tinha todo o poder, mas ele não se apegou a isso. E às vezes a gente está apegado às coisas e acha que tem que ser daquele jeito. Cristo pôde abrir mão do poder dele, você não pode abrir mão da tua opinião, você não pode abrir mão do teu gosto, você não pode abrir mão de nada, por um bem maior. A sua salvação, a eternidade, o amor, para que a sua vida possa ser feliz. Não posso abrir mão. Mas Cristo pôde. Cristo pôde. Vindo a ser servo, ele estava numa posição de rei, mas ele falou, não, eu vim aqui para servir. Eu vim aqui para mostrar que é possível. Eu não vim aqui para ser Deus. Eu vim aqui para ser como vocês, tornando semelhante aos homens. Tem passagens que diz que Cristo chorou. Suou sangue.
se atribulou, se decepcionou, ficou bravo. Quando a gente vê que ele está lá no templo e o pessoal está fazendo comércio, ele viveu tudo isso que nós vivemos, mas ele entendeu que sem Deus não teria como isso ser diferente. Humilhou-se a si mesmo. A humildade, ela anda de mão dada muitas vezes com a humilhação. Mas não tem problema, porque os humilhados serão exaltados. E aí Deus, ele reconhece valor em nós. E mesmo sendo humilhado, ele continuou a ser obediente. E tem momentos que nós queremos avaliar se vale a pena. Ah, será que vale a pena isso? Será que vale a pena eu ser bom? Será que vale a pena eu amar? Será que vale a pena eu fazer o que é certo? Hoje tem valido a pena alguma coisa na sua vida do seu jeito? Tem mais dúvidas e questionamentos quando você deita na sua cama ou quando você fica perseguindo as pessoas, arrumando motivo para ficar brigando e reclamando de tudo que tá bom. Será que a gente tem razão? Será que não é melhor obedecer a Deus e tentar viver algo totalmente diferente? Será que não é melhor eu ter humildade? E aí sim eu ficar grande? Porque na verdade, a humildade, ela nos torna grande aos olhos de Deus, não aos olhos das outras pessoas. Humildade não é eu ficar dando esmola para mendigo. Não tem nada a ver. Não é eu morar num lugar simples. É comportamento. É ser como Jesus. É eu tirar a autoridade e o poder que eu poderia ter e não usar isso sobre as outras pessoas para oprimi-las. Mas muito pelo contrário. Usar disso para falar do Senhor, para dar testemunho sobre o amor de Deus. E é engraçado que o final dessa passagem, ele fala assim: e foi obediente até a morte. Se alguma pessoa não sabe que Jesus foi crucificado, o que dá a impressão? Que ele veio aqui e viveu 100 anos e felizes para sempre. É assim que nós queremos ser. Mas não, tem uma vírgula. E morte de cruz. Ele foi assassinado. Ele aceitou ser sacrificado, sendo filho de Deus. Porque ele sabia que a ressurreição dele ia dar uma mensagem muito maior. E não é à toa que a palavra diz: ele venceu a morte. E a morte é o que nós mais tememos. Tenho certeza que quanto mais nós nos aproximamos do Senhor e quanto mais temos esse espírito sem limitação, mais capacitados nós estamos pela morte, porque nós sabemos que nós não seremos desamparados. A nossa fé está justamente nisso. Esse é o pilar, a ressurreição. Então, todo mundo vai passar por esse processo de morte. Só que nós precisamos, dia após dia, nos capacitar a isso. Sair um pouco do eu, deixar esse eu diminuir, abaixar um pouco essa pressão, abaixar um pouco essa tensão, ser mais servo. Servo, servir. Quem serve, serve para alguma coisa. Aquele que não serve para nada. As palavras, elas são curiosas e a gente tem o costume de usá-las. Ah, isso não serve para nada. Servo, servir, utilidade. E a palavra sempre se faz presente. E a gente nunca... Eu particularmente, da época que eu era ateu, eu dificilmente, pelo comportamento de outras pessoas, eu viria ler a palavra de Deus, porque eu nunca vi ninguém incentivar isso. A não ser as pessoas que estão dentro da Bíblia, porque as pessoas que estão fora, elas não querem que você, entre aspas, pegue a glória delas. E onde está a humildade? Eu me alegro se você vier e me falar algo que vem de Deus, me falar um versículo, uma palavra, alguma coisa, isso me alegra. E não é à toa que, se a gente olhar lá no meu Facebook e ver a quantidade de pessoas que pedem um versículo, 8 mil, 9 mil, 10 mil, 14 mil,
Já chegou, acho que mais de 50 mil, não sei exato, ó, mas 50 mil pessoas em uma única publicação interessadas em um pedacinho da Bíblia. Eu não sei se você consegue entender a dimensão disso, mas esse foi o meu propósito, a palavra. Eu faço programas de computador, eu também trabalho com a palavra, mas é uma palavra que o computador entende. Ele entende, obedece e me dá o resultado. E também tem que ser assim na nossa vida. Nós temos que entender, fazer e Deus dá o resultado. Eu não tenho que esperar nada de ninguém. Se fosse para mim esperar algo de alguém, eu esperaria decepção. Eu esperaria traição. Eu esperaria tudo aquilo que Jesus experimentou, porque o natural nosso é isso. É julgar, é condenar, é falar mal, é ser egoísta, é mentir, é enganar, é trair, é pisar, é ser ingrato, é xingar, brigar, ter ciúme. O natural nosso é beber, é ficar muito louco, é ficar muito doido, é destruir, é condenar. Esse é o natural. Mas o divino é o contrário. E sem Deus nós não temos capacidade para fazer nada disso. E para parecer que Deus está na nossa vida, a gente mente para parecer melhor. Olha como é interessante, a gente sabe que precisa ser bom, mas não consegue ser. Ah, eu minto. Tá bom, vamos mentir. Muitas vezes eu não tenho coragem de admitir. Ah, beleza, então não vamos admitir. Mas aquilo que é bom, Deus ele está vendo. E é necessário que Deus cresça. É necessário. Não se apegue, nem Jesus se apegou. Sirva. Sirva. Ser humilde é o que te faz grande aos olhos de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa realmente tocar o seu coração, que essas palavras elas possam dar entendimento, que você possa começar a ler a Bíblia. Eu vou ficar muito feliz. Muito feliz. E Deus vai ficar muito mais, porque se eu na minha insignificância puder incentivar alguém a fazer aquilo que Deus considera certo, eu acho que esse é o princípio de qualquer propósito, é fazer feliz, é se sentir útil aos olhos de Deus, não pelo que nós temos, mas pelo que nós podemos fazer com a liberdade que o Espírito Santo nos dá. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.